Aqui, neste salmo, que é bem interessante, o 34, nós vamos pintar aqui um contexto, né? Provai que o Senhor é bom. Esse é o título deste Salmo 34, escrito por Davi também. Qual era o contexto? Davi, fugindo de Saul, chega diante de Abimeleque, inimigos do povo de Israel, e é reconhecido pelos soldados de Abimeleque, que dizem: Davi está aqui, aquele que matou o nosso povo, aquele que fez uma porção, então vamos buscar, vamos matá-lo. E quando eles foram buscar, Davi, estrategicamente, se fingiu de louco, e babava, e não dizia coisa com coisa, andava com o corpo restorcido seguramente, e quando o trouxeram diante do rei, o rei disse: já aqui tem tanto louco já, vocês não trazem mais um? Esse camarada está demente, leve-o daqui, não fique aqui, não quero que fique aqui. E Davi fugiu, foi fugindo. Não era uma mentira, ele conseguiu fugir através dessa mentira, não é? E ele escreve este salmo aqui: o Senhor é bom, o Senhor me livra, o Senhor livra todos nós, não é? Foi expulso, se foi, não morreu naquela vez. Então, esse salmo aqui se divide em duas partes, vamos dizer assim. Primeira parte, do 1 ao 7. Davi é o discípulo, é o aluno, é aquele que está aprendendo. E ele vai dizer o que ele fez para aprender e o que ele aprendeu. E do capítulo 8, do verso 8 até o verso 22, é o segundo bloco, quando Davi se apresenta como pregador. Então, como aluno, como aquele que está aprendendo até o verso 7, se quiser anotar isso aí na Bíblia, pode anotar. Eu tenho algumas amigas, alguns amigos que anotam, tem aí livros, já me mostraram vários cadernos, aliás, anotados aí. A Sônia Martucci, estou orando por você, Sônia, pela sua família, pelas suas necessidades, né? A Érica, a doutora Érica também. Anotam, você pode anotar aí a divisão, é uma divisão bem fácil, né? 1 ao 7, 8 ao 22, são 22 versículos aqui, e na primeira parte ele é o aluno, ele é o que aprende, como ele aprende, as lições que ele aprendeu, e agora como pregador. Então ele passa conhecimento para as pessoas. Bom, nesta primeira parte aqui, Davi proclama o que Deus fez por ele. Então, como aluno, como aquele que está aprendendo de Deus, ele proclama o que Deus fez por ele. Vamos lá ver alguns versos. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Quer dizer, tem música aí, tem música. E esse é um texto cantado, seria lindo a gente saber como seria cantado naquela época, né? Engrandecerei ao Senhor, tudo que o Senhor fez por mim, né? Davi está falando, engrandecerei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome, não é? Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai os seres iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Este é um versinho que tem naquela caixinha de promessas, né? Me lembro bem. Então, clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou. Deus ouve a todos, sem dúvida. E o último verso desse bloco é conhecidíssimo. O verso 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor, completa, ao redor dos que o amam, dos que o temem, e os livra. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Esse é um verso muito conhecido também na caixinha de promessas, né? Deus está sempre conosco, o anjo do Senhor se acampa. O que Jesus veio fazer na terra? Ele veio estabelecer o tabernáculo aqui, vamos dizer assim. Ele era o tabernáculo. Ele veio e colocou a sua barraca para morar com os humanos. Ele veio e colocou-se como humano, ele encarnou a humanidade para poder ser um de nós e para poder nos salvar.
para poder nos levar ao patamar de entrarmos no reino dele novamente. Infelizmente, algumas denominações enfatizam não a morte de Cristo, mas o sofrimento de Cristo. E então reputam que o sofrimento é uma coisa positiva e boa e que todos deveríamos passar pelo sofrimento e não deveríamos negar o sofrimento. Você entende isso? Mas não foi o sofrimento de Cristo quem nos livrou da morte. Não foi o sofrimento dele. Então, em alguns filmes, Jesus aparece muito dilacerado e apanha muito sofrimento, mas não foi isso. E esses filmes são exagerados, diga-se de passagem, são terríveis, foram coisas terríveis que fizeram com Jesus, mas não nesse nível. E nós somos salvos pela morte de Cristo, em meu lugar. Ele encarnou aqui. Então, o anjo do Senhor se acampa. O anjo do Senhor está do nosso lado. Alguns, diz aí o Antigo Testamento, receberam anjos e hospedaram anjos. Coisa linda, hein? Puxa, hospedamos anjos. Será que eu hospedei algum anjo? Pela bondade, por receber alguém. Hospitalidade é uma coisa fantástica. No mundo, no Oriente, hospitalidade é uma coisa importante. Diz que o muçulmano não pergunta até o terceiro dia o que você veio fazer na casa dele. Até o terceiro dia. Depois ele pergunta, o que você veio fazer aqui mesmo? Hospitalidade é sagrada. Hospitalidade é sagrada. Então, é muito interessante isso. Esse texto é forte. O anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Deus envolve-se com a humanidade. Em todos os aspectos. Nós temos uma proteção de Deus. Deus está segurando os quatro ventos. Mas tem tanto problema, tanta guerra, tanta... Sim, imagine se ele não estivesse segurando. Imagine só. E agora a gente vai para o segundo bloco. O segundo bloco vai do 8 até o 22. Nós não vamos ler todos os versos, mas bem interessantes aqui. Agora ele é o pregador. Então começa logo. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Provai e vede que o Senhor é bom. Provai. Não é provai de fazer uma prova, é de experimentar. Não é provar de, vamos agora ver, Deus, vamos ver, por favor, os relatórios. Não, não é. Não é de provar, é provar de experimentar. Então aqui seria, experimente e veja que o Senhor é bom. Aliás, bondade é uma marca, uma característica de Deus. O Senhor é bom. E quando eu e você poderíamos ser bons? A Bíblia diz que não há um justo sequer. Não há ninguém que faça o bem. Então não há ninguém bom. Quando o Nicodemos pergunta para Jesus, bom mestre, que farei eu, etc. Como bom? Bom só existe um. Então Jesus mencionando assim, o ser humano não é bom. O ser humano salvo se torna bom. Então eu não sou bom para me salvar, eu sou salvo para ser bom. Inverte, né? Então aqui ele diz bem claro, provai, experimentai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Grande texto, né? Bem-aventurado aquele, não é que se esconde, mas que está debaixo da sua proteção, porque o verso anterior é o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. É isso. E aqui vem dizendo, bem-aventurado o homem que nele se refugia, temei ao Senhor, até agora era o pregador, temei ao Senhor, ele fala dos leõezinhos, porém, os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. E vários versos, vinde filhos e escutai-me. Verso 13 diz assim, refreia a língua do mal e os lábios de falar indolosamente. Aparte-se do mal, aparta-te do mal e pratica o que é bom, procura a paz. É o pregador Davi agora falando, né? E é bem interessante que, por exemplo, do 8 ao 15, ele fala dos ímpios e fala dos justos, aqui. Do 8 ao 15 ele vai falar do justo. Então,
ele diz assim: aparte-se do mal, os olhos do Senhor repousam sobre os justos, verso 15. No verso 16, ele fala sobre o ímpio. Então ele vai fazer uma jogada aqui: ímpio e justo, ímpio e justo. Então, aliás, justo e ímpio, justo e ímpio. Então ele fala do 8 ao 15 do justo, não é? Do 16 ele diz assim, que é o ímpio: o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Quem pratica o mal, o ímpio, não tem nada a ver com Deus, vai ser derrotado. Aí volta do 17 até o 20, fala de novo do justo. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. E aí vai. No verso 21, então você encontra novamente uma mensagem do ímpio. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. E agora volta a falar do justo. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. O justo. Então, Deus trabalha justo e ímpio, justo e ímpio. No reino de Deus não tem bom e mal. Não. No reino de Deus tem quem crê e quem não crê. Quem não crê é ímpio, quem crê é justo. Quem crê na misericórdia de Deus, quem crê na salvação de Cristo, quem crê na graça de Cristo, quem crê na salvação, pura e simples salvação. Quem crê que não é através de obras que eu sou salvo. É simples, esse é o justo. Entre os que creem e os que não creem, existe bons e maus. Então, há bons e maus entre os que creem, há bons e maus entre os que não creem. Até o diabo crê. Então, quem é justificado está entre os que creem. Quem não é justificado está entre os que não creem. Mas há pessoas boas, que fazem o bem. E ele vai variando aqui, nessa é uma brincadeira, né? Do 8, vem falando sobre o homem que se refugia: vinde, escutai, é o justo. Aí ele dá um espaço, fala do ímpio, os que praticam mal, fala de novo, clamam o justo, o Senhor ele os escuta e os livra. Depois fala novamente, no verso 21, infortúnio. E depois ele volta e termina: o Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Neste bonito salmo, para que provemos que o Senhor é bom, não vamos provar para ver se ele é bom mesmo. Senhor, eu vou abrir os meus olhos e quando eu abrir os meus olhos eu quero ver tal coisa. Não é isso. Senhor, se for essa pessoa para eu me casar, que aqui eu vou fazer um sorteio, sim ou não. Não é nesse sentido. Ninguém prova a Deus. Geralmente quem passa a prova para alguém tem que ser maior do que aquela pessoa, né? Provar que Deus existe é pela fé. Só uma pessoa maior do que Deus poderia provar alguma coisa sobre ele. Nós somos inferiores, então nós temos que experimentar. A religião é experimentada. Você vive, ela é real. E dentro desse quadro real há ímpios e justos. Há mais promessas nesse salmo para os justos do que para os ímpios. Então fiquemos com estas promessas maravilhosas de Deus, que cuida, que anima, que busca aqueles que desejam estar com Ele. Vamos orar? Pai querido, amado, bondoso, nós louvamos o Teu nome. Nós queremos Te louvar porque a Tua misericórdia dura para sempre. Senhor, nós estamos provando do Teu amor a cada dia e estamos vendo que Tu és um Deus justo, verdadeiro, honesto. Então entregamos a nossa vida nas Tuas mãos. Nós queremos enxergar isto, o que Davi enxergava: amor pela justiça, pelo Deus da justiça. Que o Senhor possa ser o nosso grande líder e capitão. Guarda a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.